A Carla citou a relação com o Congresso, né, com a Câmara em especial, Andresa. E o presidente da Câmara, o Arthur Lira, deu início a uma nova queda de braço com o governo Lula. Que queda de braço é essa, Andresa? Pois é, o Lira, né, colocou o seu grupo ali para tentar tomar do governo as decisões e a interlocução, né, com as grandes empresas de energia elétrica do país, que estão em processo de renovação dos seus contratos. Esses contratos foram feitos muitos há 30 anos atrás e agora chegou o momento de renovação desses contratos. Para nós, seres humanos comuns, a gente tem enfrentado aí, né, grandes problemas com, principalmente quem está em locais em que houve a privatização do setor de energia, com falta de energia, queda de luz, né, isso gera dor de cabeça, prejuízo e muito incômodo para todo mundo. Mas a preocupação do Congresso não é essa e nem a preocupação do ministro Alexandre Silveira, que é o ministro das Minas e Energia, que eles estão disputando quem é que vai conversar com essas concessionárias de energia, com essas empresas de energia, porque elas vão assinar contratos bilionários, são investimentos aí da casa de 140 bilhões de reais que esses novos contratos vão gerar para o país, e está todo mundo de olho para saber quem é que vai sentar na mesa de negociação com essas empresas. Então, o Lira, ele tem hoje o controle do Congresso, né? O presidente Lula tem uma articulação política bastante falha, tanto que na semana passada o Lira conseguiu aprovar a urgência de um projeto em que ele estabelece nesse projeto que quem vai dar o aval para essas renovações de contrato de concessão de energia é o Congresso, não é mais o Ministério das Minas e Energia. Essa urgência foi aprovada com quase 400 votos, isso provocou aí uma certa irritação na Casa Civil, né, segundo eu apurei aqui com as minhas fontes, porque fica mais difícil agora para o governo peitar a Câmara, afinal, ele conseguiu uma votação bastante expressiva. Então, o fato é esse, o Lira já mandou avisar o Palácio do Planalto que se o Planalto bancar o engraçadinho quiser fazer um decreto com a renovação desses contratos, ele coloca para votar um outro decreto para anular o decreto do presidente, né, do governo federal em cima desses contratos. Agora, o ministro das Minas e Energia, eu conversei com ele ontem, e ele trocou e disse o seguinte: quero ver se o Lira vai conseguir aprovar um decreto para derrubar o decreto do governo. Ele já tentou outra vez e não teve sucesso. Então, o ministro escalou essa crise, que por enquanto está ocorrendo nos bastidores, mas que a gente trouxe aí em primeira mão para os leitores do UOL, porque essa crise pode ter uma consequência muito dramática para o governo, ainda mais com esses índices de popularidade do presidente Lula, de ter uma crise com o Congresso, caso ele mantenha, né, a posição do ministro Alexandre Silveira de que essa decisão fique com o governo e não com o Congresso. Só para fechar, o que significa isso? Que as empresas não estão gostando muito dessa ideia, porque se for para o Congresso, elas vão ter que conversar com 513 deputados e 81 senadores, o que dá sempre muito mais trabalho. Verdade. Sakamoto, bom, o Arthur Lira tenta avançar em muitas questões, né? Tá chegando o fim do período dele à frente da presidência da Câmara. Ainda tem essa força toda, o Lira? Talvez estava ligado. Por enquanto tem, né? Na verdade, mas ele, claro, está preocupado com a perda de sua importância relativa, né? Neste ano já vão ser feitas, né, as discussões para a sucessão da Câmara e do Senado. O Senado está até mais encaminhado com Davi Alcolumbre, né? Agora, pode acontecer muita coisa, é claro, mas tem um encaminhamento maior lá. Na Câmara, é claro que o Lira quer fazer ser sucessor, tem o Elmar, mas também Marcos Pereira, tem muitos nomes, tem nomes do PSD, tem muita gente também circulando, o governo não querendo se meter agora, mas é claro que para o governo seria ótimo se não fosse, se o Lira não mantivesse, né, força, né, relativa a partir do ano que vem. O Lira também está preocupado, é claro que todo ex-presidente de Câmara no Brasil, ele é também uma pessoa que, como ele se mete em muita coisa, e muitas vezes coisas complicadas, a pessoa vai ser investigada. O Lira também tá de olho na eleição em Alagoas, pode querer se tornar senador, né, ou fazer outros voos maiores mais para frente, enfim.
O Lira quer manter seu poder, né? Ele quer manter força dentro desse sindicato dos deputados, afinal, o que ele é na prática? Ele não é o presidente da Câmara, ele age como o presidente do Sindicato dos Deputados Federais do Brasil, atendendo às necessidades individuais de cada um e coletando poder, tanto das lideranças quanto dos indivíduos nesse grupo, né? Então, e o que acontece é que quando você joga para dentro, né? E aí a própria votação da matéria da Andresa, né? Mostrando a matéria da Andresa que mostra a votação do pedido de urgência, né? Que teve uma maioria forte, sólida, né? Mostra que os deputados estão interessados em fazer essa negociação. São três, agora só no governo Lula são três empresas que acho que finalizam o contrato, as concessões de energia, né? Você tem a EDP lá no Espírito Santo, tem a Light no Rio, tem a Enel no Rio de Janeiro. Então, você tem um pessoal que o pessoal vai conversar, vai ter que falar com o Congresso Nacional se for aprovada essa mudança, e aí você pode colocar demandas, colocar pedidos, atendimentos localizados, é quase uma distribuição de emenda. O pessoal fala, mas não pode doar dinheiro da empresa para a pessoa, para o candidato, mas tem tanta forma de ajudar, né? Priorizar tal reduto político na instalação de luz elétrica ou na eletrificação rural ou urbana. Tem muita coisa que pode acontecer e as empresas também podem fazer. Podem ajudar muito, né, no meio desse diálogo, né? E isso vale também para o executivo. Quem está negociando isso é Alexandre Silveira, que também não dá ponto sem nó, né? Então, é uma briga para ver que quem negocia, quem pode tirar mais das empresas. Só que o triste, Diego, só para terminar, quando a gente está falando de tirar mais, entenda, não é tirar mais compromissos para beneficiar a população. Vamos lembrar que a gente começou a discutir questão de renovação de concessão, quando lá no início de novembro, a Enel deixou mais de 2 milhões de paulistas sem luz. Demorou um tempão para religar. Principalmente nas periferias, o pessoal perdeu tudo, o pessoal de comércio. Aí depois a Enel foi chamada para debater isso, porque eu falei, que absurdo que aconteceu. Começou a bradar, não, isso não acontece, estava lá no meio da Assembleia Legislativa, acaba a luz enquanto o presidente da Enel estava falando, né? E novas vezes, teve outros blackouts também, o prefeito de São Paulo também colocado contra a parede, pediu o fim da concessão da Enel. O fato é que todas essas concessões foram feitas num período, numa quadra histórica, que não consideravam, por exemplo, mudanças climáticas, né, eventos climáticos extremos, como deveria estar considerando. Agora tem que considerar atendimento, agora tem que considerar uma série de outras coisas que não foram consideradas naquele momento. Pode ser, inclusive, que alguma das empresas não queiram mais renovar, né? Mas por isso que é importante que seja o governo, ou seja as empresas, ou seja o parlamento, tivesse pessoas baseados em critérios técnicos para pressionar as empresas para garantir o melhor atendimento à população com o menor preço possível. Infelizmente, pelo visto, essa não é a prioridade em Brasília. Carla,